E aí, pessoal, tudo bem? Acabando de escrever o texto da semana e passando aqui para dividi-lo com vocês. Os textos vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Ágora, nas minhas pessoais também, no Instagram, no LinkedIn. Tem o site da Ágora, onde todo o material está lá. Esse texto também vai estar lá. E o vídeo, que está no nosso canal do YouTube. Você pode conferir e assistir até os outros, enfim. Tá tudo ali, todo o nosso conteúdo em vídeo, tá no canal da Ágora no YouTube, e os textos, os materiais gratuitos e pagos, os e-books, todos lá no site da Ágora, tá bom? Vamos lá. O texto de hoje, ele é uma sequência do texto da semana passada. A gente está abordando os regimes diferenciados de CBS e IBS com redução de 60% da alíquota padrão. E a Lei Complementar 214 cria esses regimes diferenciados, ora com base num grupo de bens, ora com base num grupo de serviços, tá? É importante frisar isso aí, que não há um critério de classificação pré-determinado. A Lei Complementar estipula aquelas atividades econômicas que ela quer atingir e usa ora bens, ora serviços para promover a redução tributária nessas atividades. O regime diferenciado de hoje se refere aos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência. É essa categoria de bens que a lei complementar quer reduzir o custo tributário para sua aquisição. Primeira coisa que a gente tem que dizer, essa categoria de dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência é uma categoria que a lei complementar cria. A gente pode perceber isso quando ela vai dizer quais são esses bens, porque ela usa aquela técnica que ela já usa em todos os outros regimes diferenciados que a gente viu até aqui, que é criar uma tabela com a descrição desses bens, é uma descrição sucinta, e remeter a explicação, vamos dizer assim, a referência de quais bens compõem esses textos curtos, essas nomenclaturas curtas que ela utiliza, com base na NCM, na nomenclatura comum do Mercosul. Ela usa o número da NCM para referendar os bens que ela quer atingir com aquele nome. Vale a pena conferir as tabelas da Lei Complementar 214. Por quê? Porque é uma estrutura, é uma técnica que o legislador usou para definir quais os bens serão atingidos ou quais os bens comporão essas categorias de, vamos chamar assim, descontos tributários, de redução da alíquota, que é a técnica que a Lei Complementar mais usa para diferenciar o pessoal do regime regular do pessoal do regime específico ou dos regimes diferenciados. Bem, a tabela ou o anexo, né, dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência é o anexo 5, a tabela 5 lá da lei complementar. E lá constam a descrição desses dispositivos para pessoas com deficiência e um número de NCM para esses dispositivos. E o que isso tem de importante? Como nos outros regimes, essas NCMs, esses números que se referem à nomenclatura comum do Mercosul, tem uma legislação própria, que são os textos de classificação fiscal, onde constam todas as especificidades sobre aquele número que se remete a um determinado nome, vamos dizer assim. Então, quando você chega na NCM e olha esses dispositivos, eles têm textos próprios, notas explicativas e notas legais, como a NCM chama, próprias para cada seção, cada capítulo e às vezes cada item, e isso implica numa amplificação da quantidade de textos tributários que a gente tem que interpretar para fechar o ciclo de positivação dessa norma jurídica tributária, para você entender por completo qual é a diretriz tributária que aquele bem ou aquela atividade ou aquele serviço está recebendo. Então a gente precisa começar na Lei 214, ir na NCM, quando é serviço vai na NBS, né? Ir na NCM, e lá na NCM, de acordo com aqueles números que a própria lei complementar dá, existe uma série de outros textos que vão dizer de maneira mais específica sobre aquele bem. E isso é uma grande novidade da Lei Complementar 214, por isso que eu venho frisando tanto aqui. Esse é o primeiro ponto que se deve dizer em relação aos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, tá? Então tá lá, é uma tabela que remete à NCM e nós vamos sempre acabar nessa interpretação indo na nomenclatura comum do Mercosul. Não tem saída. O segundo ponto de atenção para esse regime diferenciado de dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência é a previsão de revisão dessa tabela. Assim como dispositivos médicos, essa tabela, a tabela número 5, merece revisão a cada 120 dias. E a lei diz que isso é uma obrigação do Ministério da Fazenda, junto com o Comitê Gestor, porém, nesse caso aqui, ouvido o órgão competente para esses dispositivos. E aí a lei complementar não diz qual é esse órgão competente. Para dispositivos médicos, ela diz da Anvisa, mas para esses dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, ela não menciona. O segundo ponto dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência é o que prevê o parágrafo 1º do artigo 132. É que, além de constar
no anexo 5, na tabela 5, da Lei Complementar 214, eles atendam os requisitos previstos em normas de órgão público competente. Primeira coisa que tem que se dizer aí é que a lei não fala qual é o órgão público competente, para tanto. Hoje, parece ser o Ministério da Saúde, porque trata da saúde das pessoas com deficiência. Segundo, em determinados casos, pode ser até o Ministério da Previdência Social, uma vez que as pessoas com deficiência têm benefícios previdenciários em função dessa deficiência. Enfim, a gente pode ter esse problema para frente. O terceiro ponto é que atendam os requisitos previstos. Se não houver previsão, não há requisitos a serem previstos e esses bens aí do anexo 5 vão gozar da redução da alíquota padrão de uma vez, tá bom? O terceiro ponto que merece atenção é a necessidade de revisão da tabela 5, do anexo 5, a cada 120 dias, pelo Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor, ouvido o órgão competente, que a lei não diz qual é, para que sejam incluídos novos produtos que não estavam incluídos na versão anterior da tabela. E aí vejam que a lei complementar faz menção expressa à possibilidade do parágrafo 2º, né, dessa revisão, ser só de inclusão. Ela fala assim, tão somente para a inclusão de dispositivos de acessibilidade inexistentes na data de publicação da revisão anterior que atendam às mesmas finalidades daqueles já constantes no referido anexo. Então, se vem um item novo que não constava lá, que não existia na época, ele pode ser incluído. Essa revisão não é para reduzir, para modificar a tabela, né, que é o que vai acontecer a cada 5 anos, que é a revisão quinquenal que a própria lei estipula. Essa revisão aqui é apenas para incluir, e ela é feita a cada 120 dias. E vocês estão reparando aí que a lei complementar cria uma estrutura de abordagem, seja das regras gerais, seja desses regimes mais específicos, ou no caso aqui os regimes diferenciados, depois os regimes específicos. Importante chamar atenção para isso, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que tenha sido produtivo, e esses são os 3 pontos de atenção que a gente deve ter com os dispositivos de acessibilidade próprios para a pessoa com deficiência e o seu regime diferenciado com redução de 60% da alíquota de CBS e IBS. Vamos avante.